Fala, senhores! Estamos aqui mais uma vez para a gente aprender um pouquinho mais desses conteúdos importantíssimos aí que você está tendo dentro desse nosso período de aulas online, tá certo? O que a gente vai ver um pouquinho hoje aí? Essa parte de estatística, a gente vai dar uma olhada, que é bem de boa. Você só precisa ter calma e principalmente ter organização, tá certo? Eu sei que às vezes é difícil, a gente fica meio afobado na hora do concurso, a gente quer passar naquele negócio logo, mas você precisa respirar e analisar e cair para dentro. Vamos olhar para cá. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar na estatística, né, é que são dados, né, é uma quantidade X de dados. Lá vai ter um monte de informação, você precisa saber o que está acontecendo dentro daqueles dados. E esses dados são apresentados de algumas formas. Então, é a apresentação e organização de dados, é isso que se baseia a estatística. Apresentar e organizar esses dados. E em cima desses dados, aí, enfim, pode fazer milhares de coisas. Você pode tirar conclusões, você pode tirar, tomada de decisões. Enfim, a gente vê um exemplo clássico que você pode analisar hoje são os nossos casos de doentes, casos de morte. Então, você toma decisões, no caso da pandemia de Covid-19. Então, você toma decisões em cima dos dados que são apresentados cientificamente. Então, você vê que a curva ainda está ascendente, você toma a decisão, se mantém aberto, se mantém fechado, se constrói mais leitos, se diminui mais leitos. Então, tudo isso é baseado em estatística, tá certo? Fatos, em dados científicos. Isso que é importante você pensar. Outra coisa importante você pensar é esse gráfico ele pode ser apresentado de diversas formas. Os mais comuns de serem apresentados. Gráfico de coluna, você tem exemplos aí, milhões de desenhos na internet, você tem na sua apostila, se você for do curso técnico, você vai ver na sua apostila todos esses exemplos de desenho. Se você ficar desenhando aqui, você vai perder muito tempo, mas você vai ver que tem lá gráfico de coluna, né, que é aquele gráficozinho em pé, você tem X e Y, gráfico de barras, você tem umas barrinhas assim deitadas, um histograma que você tem uma quantidade de informação aqui de um lado e de outro, aqui e aqui, e o pictograma é aquela linhazinha que você faz assim, pananã, e é um gráfico, tá certo? Então você tem esses três tipos de gráficos aí que você consegue analisar e tomar suas decisões. Se está subindo, se está descendo, se está, a quantidade de dados, a quantidade de tudo que acontece, o que está em evidência hoje de novo está falando de Covid, mas a gente tem milhões de coisas que a gente pode concluir em cima desses gráficos. Você está começando a entender e interpretar esse gráfico aí, tá certo? Então, existem tabelas e interpretações desse gráfico. É basicamente isso que você precisa analisar. Mas para nosso concurso, por que a gente precisa? A gente precisa saber também outras coisas. Tem algumas medidas de tendência, tá certo? O que é essa tendência? Medida que você precisa ver para onde que aquele troço está indo. Isso é medida de tendência. E uma das principais dessas é a média. Existem 4 tipos de média. Quais são elas? Aritmética, ponderada, geométrica ou harmônica. Se você não souber como faz, eu já gravei uma videoaula nessa mesma playlist ali, dá uma rolada na playlist lá, você vai ver que tem médias. Tem uma aula somente que eu falo desses 4 tipos de médias aí. Beleza? Você vai ver que está tudo lá. Mas é isso que eu preciso saber, que são medidas de tendência. A principal dela, a mais utilizada, qual que é? É a média simples, que é você somar e dividir pela quantidade de termos. Essa daí é a mais utilizada. Se não falar nada, calcule a média. Não falou qual tipo de média que é? É simples. Soma e divide pela quantidade de termos. Acabou. Beleza? Outra coisa que é importante você saber com esses dados é você saber que existe a moda. O que é moda? O que está na moda? Quando alguma coisa está na moda, é algo que se repete muitas vezes. Tá certo? Então, algo que se repete muitas vezes é o que está na moda. Você tem uma informação de dados, uma quantidade de dados lá. Eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco escrito, com valores. Você tem uma quantidade de dados. O termo que mais está se repetindo, ele é que é a moda. Professor, mas eu tenho uma quantidade de dados? Lá, vamos pegar um exemplo pequenininho. Você tem esse, 1, 2, 3, 4. Qual o termo que mais se repete? 2. Então, a moda é 2. Se eu pego aqui 1, 2, 3, 4, 4. Qual a moda? Aí eu tenho a moda 2 e 4. Então, se eu tenho 2 termos que são moda, eu posso falar que ele é um termo bimodal. E assim sucessivamente. Ele pode ser bimodal, ele pode ser trimodal, ele pode ser quantas modas o exercício pedir. Mas geralmente é uma moda só, tá certo? Uma moda aí, que é o termo
que mais se repete, é o cara que está aparecendo mais vezes, tá? Mediana. Então, essas três coisas aqui, por que eu botei juntas? Porque confunde muito o que é média, o que é moda, o que é mediana. Mediana é o termo central, olha aqui o detalhe, vou até sublinhar, após organizado, ou seja, após estar em rol. Então você pega aquele monte de informação toda zoneada, aquele monte de coisa espalhada, então aquilo ali você precisa de organizar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Organizou? Beleza. Organizou, já pega de cara e já organiza. Tá certo? Organizou lá. Depois de elas estarem organizadas, você vai ver quem que está no meio, quem é o termo central. Olha esse caso aqui, ó. Esse termo central, após organizado, é o termo central. Então, se for a quantidade ímpar, ou seja, se a gente tiver 5, 7, 9 elementos, é um terminho só. Você não vai fazer conta nenhuma. Você vai só pegar esse cara. De novo, usando esse mesmo exemplo aqui, ó. Se eu tenho 3, aqui, ó, 5. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Quem é o termo central? Aqui eu não tenho 2 para cá, não tenho 2 para lá. O termo central é 2. Então, minha mediana é 2. Agora, se eu pego e eu, em vez de ter 4, se eu continuo aqui, tenho 4 mais uma vez, eu vou ter 2 termos centrais. Então, tenho 1 e 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, vão ser esses 2 caras aqui centrais. O que eu preciso fazer com esses 2 caras aí centrais? Tirar a média desses 2. Então, nesse caso aqui, eu faria 2 mais 3 sobre 2. 5 sobre 2, 2,5 seria a minha mediana, se fosse essa situação daqui. Professor, mas o 2,5 não tem nos seus dados. Não importa. A mediana é essa regra que eu vou utilizar. Quantidade ímpar, um termo. Quantidade par, a média dos 2 termos centrais. Vamos pegar um exemplo aqui na prática? Vamos pegar uns dados aqui para você conseguir analisar tudo, né, que pode ser pedido para você num concurso, tudo que pode ser pedido para você numa prova. Vamos analisar, vamos botar alguns dados aqui. Deixa eu botar lá. 12 idades do aluno da turma do pré-técnico. Vamos botar lá. Eu tenho 12, eu tenho 2 alunos com 12. 2 alunos com 12. Tenho 1 aluno com 13. Deixa eu ver aqui mais. 1 aluno com 13, eu tenho 2 com 14. 2 alunos com 14. E tenho 5 alunos com 15. Tá certo? Então, esses são os dados que foram apresentados. Então, vamos organizar esses dados de uma maneira que você analise melhor. Em ordem, então, como que eu falei para vocês? Ó, em rol, que é em ordem crescente. Então, ficaria como? Ó, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15. Esses são os dados apresentados em ordem crescente. Esses são os seus dados aí em ordem crescente, ou seja, esse é o rol. A partir daqui eu tiro minhas conclusões. Se eu quiser saber a minha média, como que eu acho a minha média? Eu vou somar todo mundo, e eu vou dividir pela quantidade de termos. Quantos termos que eu tenho? Eu sei que aqui embaixo vai ser 10. Se eu somar todo mundo, né? Eu tenho 10 termos, se eu somar todo mundo eu já sei, porque eu já fiz essa conta. Vai dar 140. Então eu tenho minha média. Como que vai ser a minha média se eu somar todo mundo? Vai dar 14 a minha média. Professor, deu exato, mas sempre vai dar exato? Não. Esse caso deu exato, mas nem sempre vai dar exato. Isso é minha média. Mediana. Como é que eu falei para vocês que era mediana? É o termo central. Então, já organizado, eu tenho 10 termos. Então, você percebe que eu tenho 5 para um lado. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o meio. E eu tenho mais 5 para o outro lado. Você está vendo que não tem um termo, é a quantidade par? Então, eu preciso fazer a média desses 2 caras. Então, ó, 14 mais 15 sobre 2. Então, vai dar 14,5 é a minha mediana. E minha moda. O que é moda mesmo? É o termo que mais se repete. Quem que está mais se repetindo aqui? 15. Então, minha moda é 15. Média, moda, média, mediana e moda de qualquer dado. Isso você pode fazer em qualquer dado. Então, com essas informações
A gente vai trabalhar um pouquinho, tem bastante exercício para fazer, fique tranquilo, tem muita coisa para você praticar na sua apostila, né, da onde você estiver estudando em cima dessa matéria de estatística aí. Beleza? Continua assistindo os vídeos, faça seu comentário e estamos aqui para ajudar você em qualquer assunto. Beleza? Um abraço, fique com Deus.